Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos. Bom, deixa eu começar esse vídeo falando pra vocês o seguinte. Nada mais interessa. Nada mais interessa. O Fluminense hoje entra em campo em busca do título, né, da Copa do Brasil. Ah, Thiago, mas não entra em busca do título só na final? Claro que não. Porque para chegarmos na final, precisamos passar pelo Vasco. Então, hoje nós temos esse grande clássico, né, da história do futebol e o primeiro deles agora na semifinal. Qual é a sua expectativa para esse jogo? A gente vai falar como que vem o Fluminense, como que vem o Vasco. E ontem, uma lição muito importante foi ensinada. Quem acompanha o futebol sabe. E eu vou trazer isso aqui para você mais chegadinho, porque eu tô aqui para te ajudar, né? Então não esqueça de... arrebenta no like. Arrebenta nesse like aí, clique no gostei. Vambora, acelera, Fluminense. Gente, deixa eu falar uma coisa. Ontem aconteceu só isso aqui, ó. Põe na tela, diretora, pro pessoal ver. Toma. Olha o que aconteceu ontem. O Corinthians venceu o Cruzeiro dentro do Mineirão. Thiago, mas tá, e daí? São dois grandes times e tudo mais. Então, né? Eu preciso mostrar isso aqui para você entender que cada campeonato é um campeonato, tá? E esqueça tudo que aconteceu no Campeonato Brasileiro. A gente tá dando uma olhada aqui. O Cruzeiro fez 70 pontos no Campeonato Brasileiro, terminou em terceiro lugar, né? Enquanto o Corinthians, pessoal, ficou em 13º lugar com apenas 47 pontos. O Corinthians ficou a 2 pontos a mais do corte da linha ali que salva para não ir para uma Série B. O que eu quero dizer? Quero dizer que os dois clubes viveram no Campeonato Brasileiro polos totalmente diferentes, né? O Cruzeiro chegou a brigar pelo título e o Corinthians ficou ali flertando com a zona da degola. Porém, quem olha isso fala, então a gente sabe que o Cruzeiro é o grande favorito para vencer a Copa do Brasil. Todo mundo tá falando isso. Todo mundo tá falando, não, mas o Cruzeiro vai ganhar essa Copa aí porque eles estão muito bem no Campeonato Brasileiro. Só que a galera esquece o seguinte, Campeonato Brasileiro é Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil é Copa do Brasil. Por mais que sejam os mesmos jogadores, as mesmas equipes, no mesmo gramado, no mesmo país, muda tudo. E como pode, né? Chega a ser impressionante. Então ontem a gente viu um Corinthians vencendo o Cruzeiro no Mineirão. Mineirão que estava lotado, se eu não me engano, com mais de 60 mil torcedores. Eu acho que foi o recorde deles no ano. E a gente teve ali o Corinthians saindo desse primeiro jogo muito forte, vencendo o Cruzeiro fora de casa. E aqui, meu amigo, ligou um alerta para todo mundo. Liga um alerta para todo mundo, principalmente para o Fluminense. Por quê? Voltando na tabela, não é porque o Fluminense ficou bonitão aqui no G5, tá? Que o Fluminense vai passar pelo Vasco, que ficou com 45 pontos também flertando com a zona da degola durante todo o campeonato. Então, meus amigos, para quem acha e para quem fala aí, o Fluminense já está na final, muito cuidado. Porque essa mentalidade não ajuda em nada. Não se ganha jogos à véspera. Isso não acontece. E ontem a gente viu exatamente isso. Cruzeiro sendo o mais favorito, até não só do Corinthians, mas de todas as outras equipes, todo mundo falava isso, perdendo para o Corinthians, meu amigo, dentro da sua casa, com a casa lotada. E eu vou te falar, tá? Eu assisti o jogo para poder trazer para vocês. O Corinthians não fez aquele golzinho, desculpa o palavreado, aquele golzinho sortudo, aquele golzinho cagado, e ficou lá atrás, não. Não, o Corinthians competiu o tempo inteiro. E aqui? E o Dorival Júnior deu, meu amigo, um laço tático, um nó tático no Leonardo Jardim, tá? O Dorival Júnior é muito perigoso em Copa do Brasil, gente. Já ganhou com o Flamengo, já ganhou com o São Paulo recentemente, né? Então a gente precisa ficar atento. Agora, pensando em Fluminense e Vasco, quero e estou curioso para saber a postura que nós vamos entrar em campo hoje. Por quê? A postura que o Fluminense entrar em campo hoje tem que ser uma postura
Não de soberba, mas de humildade. Sabendo que vai ter que correr muito para vencer o Vasco. Sabendo que vai ter que acertar muito para vencer o Vasco. Mesmo com o problema de desfalque que a gente gente vai comentar aqui sobre o caso do Canóbio, o Fluminense não pode entrar mole nesse jogo, não. O Fluminense precisa entrar 220. Saber que é uma decisão. É uma decisão. E, Thiago, mas é uma decisão de 180 minutos. Vamos comentar sobre isso. Mas, assim, é necessário ficar atento o tempo inteiro. Acho que o Cruzeiro pode ter entrado contra o Corinthians, casa lotada, pensando. Aqui a gente faz o normalzinho que o gol vai sair. O gol não saiu não, meu amigo. E ainda tomou. Agora vai ter que virar o jogo na casa do Corinthians. Meu amigo, a situação do Cruzeiro ficou horrível. E o Fluminense precisa aprender com o que aconteceu ontem, tá? Agora vamos lá. Vamos pro que importa. Hoje o Fluminense enfrenta o Vasco. Às 8 horas da noite, a gente vai ter transmissões de Sport TV, Premiere e Amazon Prime, tá? Você também vai conseguir assistir pela Amazon se você assim preferir, né? É o que eu falei, são duas equipes que chegaram numa semifinal de Copa do Brasil. Então, meu amigo, tu chegou numa semifinal de Copa do Brasil. Não dá pra falar, mas pô, o Vasco tá horrível. Não. Mas ele chegou numa semifinal de Copa do Brasil. Se eu não me engano, eliminando o Botafogo, foi? Diretor, que falta muito tempo. Tem muito tempo, eu já me esqueci. Então, assim, a gente precisa ficar atento. Sobre os times, tá? Vamos começar com o Vasco, porque eu não entendo muito de Vasco. Mas a gente vai mostrar aqui o time do Vasco. Léo Jardim, Robert Renan, Carlos Cuesta. É uma boa dupla de zaga, tá? Isso aí eu sei. Paulo Henrique, que ganhou como melhor lateral aí direito. Injustiça com o Samuel Xavier, na minha opinião. Puma Rodrigues, no lugar de Lucas Piton, que não vai jogar porque se lesionou. Thiago Mendes, é aquele que ficou sendo especulado em vários clubes, né? E acabou vindo pro Vasco. Barros, Felipe Coutinho, Andrés Gomes, que o Fluminense também ficou de olho, mas prefiro trazer o Santiago Santi Moreno. A gente tem Nuno Moreira, perigoso, e lá na frente o grande nome do Vasco, Ryan. Eu não falei Felipe Coutinho, né? Mas tá aqui Felipe Coutinho também. Galera, assim, tu olha o time do Vasco, sinceramente, tem boas peças, pô. Tem boas peças. Tem peças que desequilibram, como o caso do Ryan e como o caso do Felipe Coutinho. Tem peças que defendem muito bem, sabe sair jogando, que é o Robert Renan. Tem um grande goleiro, né? O Léo Jardim é um bom goleiro. Então, assim, isso tudo qualifica um time pra chegar numa semifinal de Copa do Brasil. Cara, eu antigamente eu costumava conversar com meu avô sobre futebol. Conversado com meus tios, né? A galera assim que acompanhava futebol. Eles sempre tinham, assim, na minha família, um grande pilar de pessoas que nunca estudaram nada de futebol. Mas eles falaram, cara, um time que tem um grande goleiro e um grande centroavante, esse time aí costuma dar muito trabalho. Então, assim, eu gosto de analisar assim. Tem um grande goleiro? Tem. O Léo Jardim é um excelente goleiro. Tem um grande centroavante? Ryan é a grande revelação do campeonato, né? Talvez um jogador hoje que já tá avaliado a mais de 200 milhões. É um cara perigoso. Não dá pra falar que o Ryan não é perigoso. É perigoso. Então, assim, tem indícios pra gente se preocupar. E aqui eu tô fazendo um vídeo pra você ligar o alerta, Fluminense. É pra você ligar o alerta mesmo. Ainda acho que o time do Fluminense é melhor? Eu acho. Eu acho que o Fluminense é melhor. Mas o Fluminense tem deficiências que o Vasco não tem. E é aí que eu acho que a gente pode se lascar se não entrar bem. Tá? Então esse é o time do Vasco. Show de bola. Agora vamos pro maior de todos, tá? O Flusão. Gente, olha só. Fábio no gol. Freitas, Thiago Silva. Samuel Xavier na lateral direita. René na lateral esquerda. Aqui, zero surpresa. Tudo bonitinho, tudo tranquilo. Martinelli e Hércules no meio de campo. Fechando com o Lúcio Acosta, né? O grande orquestrador, né, do Fluminense. Craque. Lá na frente, Soteldo, que vive o seu melhor momento e jogando uma barbaridade. O Soteldo tá jogando muita bola, tá, gente? Tô gostando, graças a Deus. Serna do outro lado e fechando com o Everaldo, né? Então vamos lá. O que eu acho do time do Fluminense? O Fluminense peca num dos fundamentos que a gente fala que minha família gostava de falar, né? E não necessariamente isso aqui é regra, tá?
Mas eles gostavam muito de falar isso. O time que tem centroavante, o time que tem um bom goleiro, o restante se adapta, né? Eu não sei porque que eles acham isso. Hoje talvez isso nem funcione tanto. Mas se a gente usar essa lógica, o Fluminense tem um goleiro, talvez o melhor. Talvez sei lá. Eu me arrisco a dizer que Fábio hoje é o melhor goleiro em atividade no futebol brasileiro. Ah, Thiago, por quê? Pô, irmão, pega o ano do Fábio, pega todas as defesas que o Fábio fez, difíceis. Pega quantos jogos ele garantiu. No jogo contra o Bahia mesmo. Se ele não faz grandes defesas, a gente não tinha vencido aquele jogo. Então, assim. Bom, é porque eu acompanho mais de perto o Fábio, né? Mas existem outros goleiros muito bons no Brasil também. Mas o Fábio, pra mim, é um dos. Se não é o melhor, ele é top 3 no mínimo. Beleza. Só que aqui o Fluminense sofre no outro lado da corda, na minha opinião. Everaldo. E aqui, não tô falando mal do Everaldo. Eu tô torcendo loucamente por você, Everaldo. Eu estou aqui pedindo. Rapaz, se o Everaldo fizer um gol, eu vou comemorar muito. Porque a gente precisa de você, Everaldo. A gente precisa de você. Não tem o que fazer, a gente precisa de você. Então vai ou vai, né? Só que é a corda. Se você tem um grande goleiro, já que não dá pra falar que a gente tem um grande centroavante, né? Porém, entretanto, todavia, eu acredito que o redor do Everaldo é melhor. Eu acredito que ao redor do Everaldo é melhor do que o redor do Ryan. O Serna pode ter todos os defeitos que a galera pode achar, né? De ser instável e tudo mais. Mas é um cara que sempre ou dá assistência, ou faz gol, ou se não é isso, corre demais, né? Então ele sempre entrega alguma coisa. Soteldo tá vivendo um momento dele que a gente sabe que o Soteldo pode fazer, que é dribles curtos, chega à linha de fundo, finta, cruzamento para dentro da área, corta para dentro. É isso que a gente espera dele. E Lúcio Acosta, que é o cara que bota todo mundo na cara do gol, né? Sem falar da energia, força física, né, que esse meio de campo do Fluminense tem com Martinelli e Hércules e chegar à frente. Então, assim, eu acho esse time do Fluminense muito redondinho, gente. Eu acho esse time do Fluminense muito redondinho. Sempre falta a questão do centroavante, parece até que eu tô perseguindo, mas não entenda assim, por favor. Mas, assim, tirando isso, eu acredito que o Fluminense é muito certinho. Só que agora eu tô curioso pra ver uma coisa. O Zubeldia mostrou que pontos corridos, ele é o cara. Foram 9 jogos como mandante, 9 vitórias. Troço de maluco, né? Troço que não acontecia desde quando ninguém de nós aqui estávamos vivos, né? No Fluminense, que eu digo. Só que na Copa do Brasil é outra parada, tá? Copa do Brasil não é pontos corridos. Copa do Brasil, tu tem que ter mais cuidado. Tem que saber onde tu tá pisando. Copa do Brasil, você tem que fracionar melhor os minutos de jogo. A gente tem que pensar que esse confronto não é de 90 minutos, é de 180. E isso tem que ficar na soma de tudo que você vai fazer. Então, assim, esse primeiro jogo, se eu sou o Fluminense, se eu tiver a oportunidade de matar, tem que matar. Mas, assim, é um tipo de jogo que você tem que estudar muito o adversário. Ir na boa. Ir na inteligente. Não adianta deixar espaço pra Ryan ficar pegando as costas dos zagueiros, né? Então, assim, no mais, galera, sendo bem honesto, é um jogo dificílimo. Não tem essa parada de Fluminense já classificou. Fluminense vai passar o carro no Vasco. Isso não existe. Se acontecer, é algo que não era o natural. O normal é um jogo muito difícil, muito pegado. E se o Fluminense não entrar de barba de molho, correndo muito, querendo demais, vai ficar ruim, tá? Só esse é o recado que eu quero dar. No mais, torcer para que o Fluminense faça um grandíssimo jogo. Para terminar, e ainda tem Rafael Claus ainda. A gente ainda tem que lidar com Rafael Claus, tá, gente? Ó, Rafael Claus ainda. É o árbitro da parada. O Daniel Nobre Bis também tá no VAR. Então, assim, a arbitragem de hoje vai ser daquele jeito. Então, Fluminense, seja inteligente. Jogue com inteligência. Aproveite as oportunidades. E aqui, Serna, Everaldo. Gente, esse jogo não dá pra perder nenhuma oportunidade, hein? Às vezes você vai passar o jogo inteiro com uma oportunidade. Ontem o Cruzeiro foi assim. Ontem o Cruzeiro teve uma oportunidade com o Matheus Pereira que chutou em cima do goleiro. Depois o Cruzeiro não teve mais oportunidades, hein? Então, assim, deu a oportunidade, pensa. A oportunidade num jogo como o de hoje que a gente vai ter, ela é muito mais difícil de acontecer do que num jogo comum. Então,
tendo oportunidades na cara do gol, capricha. Capricha, meu irmão. Faça a melhor escolha, porque pode ser a última oportunidade que tem do Fluminense fazer gols, tá? No mais é isso, meus amigos. Um beijo no seu coração. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Ter você aqui um grande presente, um grande privilégio. E é isso. Beijão, fiquem todos bem e tchau. E valeu, pessoal. Vamos vencer hoje, se Deus quiser.